mas a gente é meio que treinado para pensar num certo limite, de que a gente está querendo romper demais, de que correr o risco, e é como se fosse vir uma voz do além e falasse, olha, é isso que você tem que fazer. E essa voz, ela não existe, né? Não. Essa voz é a fantasia, né? E como a mente ela é co-criadora, ela tem o processo de fantasiar. Então, a gente começa assim, fantasia, idealização, propósito e realização e atitude. Então, desses 5 parâmetros, você observa aonde que você está. Porque às vezes você está na fantasia e está lá na atitude. Mas pulou as 3 fases. E as 3 fases incluem o processo do estudo setorial, do meio que você está entrando, né? Então, assim, não existe Papai Noel. Papai Noel é uma fantasia, o ser humano adora o Papai Noel, a ganhar na Mega Sena, né? Embora ele, para 160 milhões, ele teve uma chance. Mas não ganhou, né? Então ele fala, então, se não pensasse assim, não ia ter um para ganhar 160 milhões. Porque graças a isso que tem a fantasia, alguém acidentalmente erra e acerta a Mega Sena, na verdade? Sim. É igual Papai Noel, né? Eu ficava, quando era criança, eu ficava ouvindo as histórias da família, e eu sou de uma geração que ainda acreditava na cegonha, né? E como eu era muito curioso, eu queria saber. Minha mãe estava lá esperando os meus irmãos mais novos, porque nós éramos do mesmo pai e da mesma mãe, 7, né? Mas tinha mais 4 do outro casamento do meu pai que ficou viúvo. Entendi. Aí tinha perdido 2 e tinha sobrado 2 filhas. Então, assim, mas irmãos de pai e mãe iguais eram 7. Então eu escondia dos meus pais que eu queria ficar acordado quando eu escutava que era o dia da cegonha chegar. E aí eu ficava muito desencantado com aquilo. Eu falava, gente, eu tô esperando a cegonha chegar. Eu não dormi, eu não cochilei. E agora eu tô vendo o meu irmão lá chorando. Como é que ele chegou? Aí eu ia lá questionar minha mãe. Por onde essa cegonha entrou? Como é que ela entrou e eu não vi? Menino, você estava dormindo? Eu não estava, mamãe. Eu fiquei a noite inteira acordado. Eu queria ver a cegonha. Queria saber como é que ela trazia o nenê dentro do bojo dela, né? Aquilo foi uma decepção para mim muito grande, sabe? Porque naquele dia eu descobri que cegonha era uma fantasia. E tem muito adulto esperando a cegonha chegar? Tem. Só que não pode admitir, né? Então, quando tem algo que me incomoda muito, geralmente, quando eu não quero rever, eu fico com um comportamento agressivo. Por isso que a sociedade hoje, antropologicamente, ela está vivendo um momento próximo do caos. Porque as pessoas estão muito agressivas. Porque é como se a pessoa tivesse, metaforicamente, saído de casa, com toda a protuberância dela, e foi para o mundo. Depois volta para casa para descansar, ficou tão ligado no mundo que perdeu a chave da entrada na porta da própria casa. Então, não conseguindo entrar na própria casa, aí passa o tempo, você tem que voltar para o mundo de novo. E a irritabilidade vai te consumindo, progressiva e gradativamente. Como isso tem um efeito cascata, toda vez que você dá um empurrão em alguém que esbarra no outro, aí aquilo ali reincendeia em grupo as pessoas. Então a sociedade tem um processo hoje de se reincendiar em grupo. E não é porque são maus ou são bons, né? Quando fala que o homem é o lobo do homem, é porque a nossa natureza ela é reducionista. Nós temos 5 sentidos. A IA hoje já mostrou que esses 5 sentidos já ficou para trás. Mas não há perigo dela superar o homem, porque ela é uma imitação de como o homem funciona e propositivamente a IA demonstra isso. Mas assim, vão surgir novas ferramentas que vão demonstrar esse movimento de transcendência do homem de forma mais palpável nos 5 sentidos, né? Que a teia coletiva, que o Jung falava, o Carl Jung falava. O homem vive num processo de teia coletiva, né? E
o que coloca ele em sintonia na teia coletiva são dois aspectos. São os arquétipos que ele cria para comunicar e o persona, que é a identidade dele em rede, né? Então tudo isso que a gente está vendo na internet vem lá começou lá em Platão, né? Eu não diria que o Jung é a reencarnação de Platão, mas ele deveria ser um seguidor assíduo de Platão.